Olá a todos, sejam bem-vindos ao quarto episódio do Quatro em Linha, o programa semanal de comentário político do Núcleo de Oeiras Iniciativa Liberal. Esta semana temos connosco Bruno Pinho, do Núcleo de Lisboa, João Caetano Dias, do Núcleo de Oeiras, Miguel Barros, do Núcleo de Cascais e eu própria também do Núcleo de Oeiras. No programa de hoje vamos comentar 4 temas quentes da semana, começando pelas declarações do Presidente da Câmara Municipal de Cascais, que admitiu a hipótese de parar autocarros à entrada do concelho. De seguida, iremos comentar a proposta de Rui Rio de acabar com os debates quinzenais. Abordaremos também a sugestão do Governo de monitorizar os discursos de ódio nas redes sociais. E, por último, e como não podia deixar de ser, vamos falar da TAP. Passo então a palavra ao Miguel para comentar o primeiro tema desta semana. Obrigado, Mariana. Olá a todos e, mais uma vez, bem-vindos. Eu vou começar por um tema aqui de Cascais, as recentes declarações do Presidente da Câmara Municipal, que ameaçou que pararia todos os autocarros intermunicipais, estamos a falar dos transportes públicos, das carreiras que vão para Sintra e para Oeiras, que têm vindo a circular cheios e que muita gente fica preocupada que são uma fonte de contágio, mas que pararia os autocarros à entrada do concelho, que faria as pessoas saírem do autocarro, que lhes tiraria a temperatura e que depois seguiriam em autocarros das carreiras do município. São os mesmos da Scoturbo, só que não circulam para fora do concelho. Como imaginam, este tipo de comentários criou uma celeuma imensa aqui no concelho. Obviamente as pessoas acham que isto não é sequer admissível. As pessoas que vêm trabalhar para o concelho, ou mesmo pessoas que vêm simplesmente visitar o concelho, crianças, adultos, etc., não têm nada que ser parados à entrada, tipo criminosos, como se a linha de separação do concelho de Cascais com Sintra e Oeiras fosse alguma espécie de fronteira. O que é que se passa aqui na realidade? O que se passa aqui na realidade é um problema que já vem de muito atrás, de transportes públicos insuficientes. Os autocarros já circulavam em algumas linhas cheios antes e agora continuam a circular cheios na mesma. O Presidente utilizou, no fundo, este pretexto da pandemia para pôr alguma pressão na Autoridade Metropolitana de Lisboa, no sentido de resolver os problemas dos insuficientes transportes públicos. Reparem, a questão ainda é um pouco mais vasta do que essa. Como sabem, em Cascais não se paga o transporte público nas carreiras dentro do município, para quem é ou residente, ou estudante, ou trabalhador. Tem sido uma das bandeiras desta gestão autárquica, mas no fundo acaba por ser um calçado um pouco envenenado, porque a verdade é que esses mesmos transportes públicos são insuficientes, quer na sua quantidade, quer na sua capilaridade. E esta pandemia está a ser usado politicamente para precisamente alertar para a insuficiência dos transportes públicos e passar a bola, por assim dizer, a outra entidade que não a Câmara. O que é que eu também queria acrescentar aqui? É que me parece que se está aqui a abrir um precedente muito grave. Está-se aqui a realçar que, de alguma maneira, as pessoas que vêm de fora do concelho são diferentes das que são do concelho. E isto é totalmente inaceitável. Um trabalhador que venha de Sintra ou de Oeiras para Cascais não é diferente de um trabalhador de Cascais que vai para Sintra, para Oeiras ou que vai trabalhar dentro do próprio concelho. Portanto, estar aqui a criar uma ideia de que o problema vem de fora e que as pessoas de fora, de alguma maneira, podem vir a aumentar o problema da crise sanitária que estamos a ter, parece-me uma coisa absolutamente surrealista. Quer dizer, isto é um problema de saúde que é igual para todos. Portanto, não devemos estar aqui a segregar pessoas só porque são de fora. Parece muito bem, pode ser utilizado como ser utilizado claramente como uma justificação e como um argumento, mas não é mais do que política sem um grande nível, na minha opinião. O concelho tem imensos problemas, é um concelho que vive muito do turismo, que basta ir agora ao centro de Cascais, ao Estoril, e ver o deserto que é o centro num sábado à noite, que nesta altura, em julho, estaria cheio de gente. E, portanto, todos estes problemas relacionados com a crise económica que vem atrás da crise sanitária e que, de facto, não se tem vindo
haver uma grande atenção e um grande interesse em os resolver. O que se vê, sim, é um discurso de passar a bola à Autoridade Tributária de Lisboa e, no fundo, desviar as atenções do problema mais grave, na minha opinião, que é o problema económico que temos aqui no Conselho. E era isso que eu queria dizer. Bruno, eu sei que tu querias acrescentar alguma coisa. Sim, obrigado, Miguel, por essa abordagem que fizeste. Eu, apesar de ser membro de Lisboa, vivo, como tu sabes, em Cascais e, portanto, também convivo de perto com esta gestão autárquica do Carlos Carreiras. Quanto à medida em si, eu penso que como tu bem disseste, esta medida dificulta muito a vida de quem vive fora do concelho e que para aqui se desloca de transportes públicos para poder sobretudo, trabalhar. Imagino que serão os grandes utilizadores destes transportes públicos, em particular autocarros intermunicipais, serão trabalhadores. E dentro dos trabalhadores serão provavelmente trabalhadores que oferirão menores rendimentos do que talvez outros trabalhadores. E, portanto, estamos a falar de penalizar ainda mais uma camada social que, sem dúvida, já está a ser bastante penalizada por esta pandemia do Covid. Isso, para mim, é um problema sério. Um outro problema também que eu tenho com esta medida do Carlos Carreiras é que, do meu ponto de vista, é uma medida que tem pouco fundamento científico, porque, pelo que eu li das declarações dele, mandar parar autocarros para tirar as temperaturas de toda a gente que vem lá dentro, como já se sabe amplamente, este vírus tem um período de incubação muito longo, pode ir até 2 semanas. E as pessoas podem ser assintomáticas neste período de incubação e também podem, portanto, assim, ser portadores sem qualquer tipo de sintoma. Estar a tirar temperaturas a pessoas nos autocarros não é sequer do meu ponto de vista, uma medida que tenha qualquer impacto concreto e tangível para poder tentar parar qualquer propagação deste surto. Portanto, como tu disseste bem, eu acho que isto é apenas uma medida populista, é uma medida para, chamemos-lhe assim, sacudir a água do capote de problemas que já vêm de bastante trás, que é o problema de falta de transportes públicos, não apenas no concelho de Cascais, mas que afeta toda a zona da Grande Lisboa, e isto penso que, como eu disse, é apenas uma medida populista de Carlos Carreiras para tirar a água de cima do capote e apontar a culpa partilhada também por ele, não apenas por ele, mas também por ele, para cima da pandemia. Não sei se alguns dos meus distintos colegas têm algo mais a acrescentar. Queria, porque esta notícia foi muito pouco debatida, tirando aquele anúncio inicial que saiu em todos os jornais, mas rapidamente desapareceu do debate. E desapareceu porque isto não afeta nem os políticos, nem jornalistas, nem comentadores, nós agora também somos comentadores, não nos afeta porque qualquer de nós, qualquer das pessoas da relação do Carlos Carreiras, ou de todas as pessoas que nós conhecemos, foram Cascais vão de carro. E, portanto, para nós isto é um bocadinho irrelevante e deixou de ser tema. Porque quem é afetado por isto é quem não tem nenhuma alternativa. É quem vai trabalhar de manhã, são pessoas de baixos rendimentos, que têm o seu emprego e têm uma vida já difícil. Quando o autarca vem dizer que há um excesso de lotação nos autocarros, que não cumprem as regras de saúde pública, etc., a sugestão que está aqui implícita é que Cascais é aquele mundo à parte, é um sítio onde está tudo bem e não podem ser infectados pelo vírus que vem de fora do concelho. E, na verdade, o que ele está a fazer é repetir um pouco a estratégia do governo, que nos dizia que vivíamos num milagre, até o momento em que o milagre nos atropelou e nos deixou estendidos no chão. Depois Cascais está a fazer o mesmo, está a querer pôr-se em bicos de pés, isto aqui está tudo bem e as pessoas que vêm de fora, depois vêm cá estragar. Se toda a gente que chegasse a Cascais tivesse que mudar para um transporte municipal, a ser medida à temperatura, primeiro não cabiam nos transportes municipais, porque são poucos, ficariam horas em filas à espera, seria uma vida completamente desgraçada e é dar cabo da vida de quem realmente trabalha e porque não tem alternativa nenhuma.
É mais uma cascata em que eu não pode deslocar-se de outra forma, que não tinha veículo próprio. E já não basta as pessoas serem obrigadas a tantas deslocações demoradas, longas, a perder horas, às vezes, para ir trabalhar de manhã, em autocarros de baixa frequência. Ainda aparece o autarca a sugerir que tem que ter mais uma paragem e pronto. Olha, isto sou apenas a muito má propaganda. E era só isto que queria dizer. Muito bem. Então vou agora eu começar por falar... Desculpa, Miguel, querias dizer mais alguma coisa? Não, queria só acrescentar que há um problema em alguns lares no concelho. Foi uma coisa que tem vindo a surgir muito recentemente e para a qual a resposta, no fundo, a resposta do Carlos Carreiras foi essa, atenção aos autocarros. Mas os problemas em algumas linhas são autocarros que circulam através de São Domingos de Rana, enquanto que o dos lados mais afetados está em Alcavilhas. Há todo aqui um desviar de atenções para um problema de saúde pública que existe nos lares, que está a tentar passar para os transportes públicos como sendo a causa dos mesmos. Era só isso que queria acrescentar, Mariana. Ok. Bem, então vou agora começar por falar na notícia que escolhi para esta semana, que é a proposta de Rui Rio de 3 alterações ao funcionamento da Assembleia da República. Em primeiro lugar, propôs a extinção dos debates quinzenais, alegando que, e vou citar, o Primeiro-Ministro não pode passar a vida aqui permanentemente, tem de trabalhar. Ora, temos o maior executivo de sempre, um dos maiores da Europa, e Rui Rio acha que a participação do Primeiro-Ministro nas atividades parlamentares vai ser responsável por comprometer o bom desenvolvimento do trabalho do Governo ou do próprio Primeiro-Ministro. Não consigo perceber muito bem como é que o líder do maior partido da oposição está mais preocupado com a carga de trabalho do Sr. Primeiro-Ministro do que com escrutinar a sua atuação e fazer aquilo que lhe compete, que é fazer oposição. Quanto à proposta em si, quero começar por relembrar que o Parlamento é o local onde a democracia acontece, onde se debatem ideias, propostas e exerce o contraditório e onde os deputados eleitos democraticamente e representantes da população que os elegeu têm a oportunidade de fazer ouvir a sua voz. Acabar com os debates quinzenais é limitar a democracia, é retirar representação aos partidos, é calar definitivamente os deputados únicos cujo tempo de intervenção é já tão limitado. E é, obviamente, restringir a fiscalização às atividades do Governo e dar carta branca para o Governo atuar como bem entende, limitando o papel do Parlamento ao retirar um poder basilar, o de escrutinar o Governo. E é claro que o PS concordou com esta proposta, que lhe é extremamente conveniente. Outra das propostas que Rui Rio trouxe para cima da mesa é a inclusão de pessoas da sociedade civil nas comissões parlamentares de inquérito, o que para mim, aliás, na minha opinião, levanta problemas gravíssimos. Em primeiro lugar, quais são os critérios para a escolha destas pessoas? Será sempre algo muito difícil de definir, porque estaremos sempre a falar de critérios mais ou menos subjetivos. Outra questão é o problema da legitimidade, pois estas pessoas não são eleitas democraticamente e passaríamos a ter uma mexórdia em comissões parlamentares, que no fundo servem para fiscalizar questões políticas pelo poder legislativo, entre deputados eleitos democraticamente e pessoas da sociedade civil escolhidas, não se sabem por quem, com critérios que também não sabemos quais são. Isto traz, inevitavelmente, problemas para o próprio funcionamento das comissões parlamentares e ficam algumas perguntas no ar. Então, o que ficam lá os deputados a fazer? E para que votar para eleger deputados se a seguir qualquer cidadão pode compor uma comissão parlamentar? E qual o valor acrescentado que estas pessoas vão trazer? Já para não falar do facto dos deputados terem regras concretas que têm de cumprir. Vamos exigir que estas pessoas cumpram as mesmas regras com legitimidade. Por último, Rui Rio propôs ainda a extinção da atual Comissão Parlamentar de Transparência e a criação do Conselho de Transparência e Estatuto dos Deputados, incluindo também aqui pessoas da sociedade civil, o que levanta exatamente os mesmos problemas que referi relativamente às comissões parlamentares de inquérito. Conclusão, Rui Rio tem de facto uma urticária relativamente ao atual funcionamento da Assembleia da República, revelando mesmo algum desdém pela forma como a democracia se expressa e é escrutinada. Revela também uma cada vez maior desconfiança para com os deputados, em especial os do seu partido, que sabemos que ele nunca aprovou, uma vez que lhes quer restringir a atuação, substituindo-os pelos tais iluminados, as tais personalidades de reconhecido mérito, que ele tanto quer incluir nos trabalhos da Assembleia da República. Pronto, e eram estas as notas que eu gostava de deixar sobre este tema, e sei que, Miguel, tu também tens alguma coisa a comentar sobre isto? Tenho, obrigado, Mariana. Repara, tudo isso que tu disseste, para mim, são sintomas de um mal muito mais profundo e muito mais intrínseco que existe na sociedade portuguesa, nomeadamente no governo, pelo menos nos governos que nos têm governado nas últimas décadas, que é uma aversão profunda à transparência, ao partilhar da informação e ao escrutínio público daquilo que é feito. Ao mesmo tempo que há uma relutância
em tornar as próprias instituições eficientes no modo como funcionam. E, portanto, se uma determinada comissão não está, ou durante a entidade ou instituto, não está exatamente a fazer aquilo que um determinado político gostaria que fosse feito, a sugestão é alterar, fazer algo ligeiramente diferente. Enquanto que não se vai verdadeiramente ao fundo da questão, que é termos um Estado que seja muito mais transparente, que não tenha medo de partilhar informação e que não tenha medo que sejam os cidadãos a fazerem o escrutínio das suas ações, daquilo que produzem, como produzem, e daquilo, no fundo, para o qual nós pagamos os nossos impostos. E tudo isto que foi recentemente anunciado à volta dos debates quinzenais e do Conselho de Transparência dos Deputados que tu referiste, Mariana, são, no fundo, os sintomas de todo este mal profundo que existe. Eu vou talvez também acrescentar aqui uma perspectiva um bocadinho diferente da que a Mariana e o Miguel abordaram, que é o tema de, para mim, este PSD de Rui Rio já há algum tempo que deixou de ser oposição. Mas para mim o pior é que nos últimos tempos já vinha de trás sem ser oposição, mas nos últimos tempos deixou de sequer de querer ser oposição. O tema de retirar ou de propor retirar as indas quinzenais do Primeiro-Ministro à Assembleia da República, que existe já desde 2007, portanto levamos 13 anos disto na nossa democracia, de escrutínio parlamentar regular do Governo, do Primeiro-Ministro, mas obviamente também dos restantes membros do Governo, com idas à Assembleia da República, para mim reveste-se da mais elementar transparência. E sinceramente parece-me um pouco inconcebível que um líder da oposição tenha, ou líder do maior partido da oposição, lhe passe sequer pela cabeça querer eliminar esta, para mim, uma ferramenta fundamental do escrutínio da atividade recorrente do Governo. Por outro lado, também queria, aproveitando aqui este tema, também relembrar que na semana passada foram as votações do Orçamento Suplementar na Assembleia da República e, para quem as seguiu mais de perto, foi surpreendente algumas dos flic-flacs e dos mortais encorpados à retaguarda que a bancada do PSD fez em relação a propostas e a votações dessas mesmas propostas que mudaram, que foram diferentes do anunciado inicialmente, e saiu um artigo, aliás, esclarecedor no Expresso, se eu não me engano, que vou pedir para porem aqui, mas esse artigo no Expresso falava exatamente de como as negociações parlamentares basicamente estavam a decorrer fora da sala, entre Rui Rio, António Costa e Ana Catarina Mendes, e como o líder do PSD, como eu disse antes, demitiu-se de fazer oposição. Acho que a estratégia é uma de mostrar ao PS e ao governo de António Costa que não precisa mais de usar como muletas do seu governo os partidos mais à esquerda do PS, nomeadamente o Bloco de Esquerda, o PCP e, em certa medida, também o PAN, mas simplesmente sinalizar que o PSD está disposto a ser a próxima muleta do governo. Infelizmente, não sei se será uma estratégia com futuro, porque penso que isso, para votar num PS2, acho que já existe um PS original para se votar, não se precisa de votar na muleta, por um lado. Por outro lado, isto vai alienar, como eu disse, uma grande parte do eleitorado do PSD, mas também é bastante relevante as declarações ontem de António Costa num evento interno do PS, onde foi bastante claro, ele rejeita liminarmente qualquer bloco central e continua a preferir uma coligação à esquerda. Portanto, uma coligação não, um apoio à esquerda, um apoio parlamentar à esquerda.
Portanto, eu, sinceramente, parece-me que Rui Rio está a enterrar o PSD, ou o que era o PSD, sem qualquer ganho político disso. É uma estratégia que me escapa, mas enfim, era este o comentário que eu tinha a fazer sobre este tema do PSD de Rui Rio. Então sigo eu agora com a minha gorda, que é esta que está aqui, que é: o governo vai monitorizar o discursório na internet. E ele publicou logo de imediato um meme com a efígie da ministra Mariana Vieira da Silva e com o título Big Brother is watching you. Eu teria escolhido Little Daughter is watching you, mas também está bem. Houve alguns artigos de opinião sobre isto, e há um que eu recomendo particularmente, que é o do Pacheco Pereira. Embora não seja grande fã do que ele ultimamente escreve, tenho que reconhecer que este artigo é um artigo bastante bom, e também há um que foi bastante imbecil. Não vou identificar o autor, mas está no Jornal de Notícias para quem quiser ver. É um artigo completamente cheio de cegueira e não vale a pena falar uma opinião. Blind Zero. Pois eu acho que estamos a dar passos perigosos, que geralmente são os primeiros passos num caminho que quase sempre acaba mal. Nós, durante as últimas décadas, no Ocidente, nos países livres em que vivemos, a liberdade de expressão teve sempre um valor supremo, um valor superlativo, e a limitação, o controle da liberdade de expressão, o controle do discurso, era sempre associado a ditaduras. E foi assim que nós vivemos durante décadas, depois da Segunda Guerra Mundial. Ditaduras, não há liberdade de expressão; democracias, que temos liberdade quase absoluta. Estas tristes ideias que vêm agora de monitorizar e de tentar conter o discurso, curiosamente até são importadas dos Estados Unidos. Vêm daquela esquerda do Partido Democrata, que foi crescendo a ideia de cortar o pio, que é na linha com os discursos politicamente corretos que estão na moda. E o que a mim me choca mais é que até este tipo de limitações nasce especialmente das universidades americanas, as universidades que deveriam estar associadas à liberdade de pensamento, ao debate de ideias, estão inundadas de um sentimento de esquerda que promove este processo na liberdade de expressão. Eu lembro-me de várias pessoas que foram impedidas de falar em universidades americanas por uma mob, por ameaças de violência, e pelas próprias universidades terem decidido cortar. A Ramadan Coulter, lembro-me do cientista que escreveu o Bell Curve, Charles Murray, porque os jovens censores entendem que ele publicou um estudo científico, que o resultado não é aquilo que agrada, o resultado não é politicamente correto. Ou de um grupo de jovens aos gritos, com uns paus ou umas bandeiras a impedir um discurso do Ben Shapiro. E houve muito mais. E em vez de vermos uma condenação generalizada destes morons, que é o que eles são, temos uma desculpabilização. Porque estes jovens são social justice warriors, que estão a lutar pelo socialismo e porque estão a atacar a direita. Isto também já se passou em Portugal, porque já houve uma conferência do professor Jaime Nogueira Pinto, que foi impedida, porque foi cancelada pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, por ameaças de violência. Ou seja, a Universidade aproveitou ameaças de violência para impedir uma conferência de uma pessoa que tinha bastante a contar, para que eu queria ouvir, não é que pudesse não interessar a muita gente, mas quem queria ver devia ter o direito de ouvi-lo. E também isto faz-me lembrar também os cartoons do Maomé, aquele episódio. Por carga d'água é que não podemos criticar o Maomé ao gratujar nos bonecos do profeta, ou de qualquer um dos 1000 deuses ou dos 10.000 santos e outras coisas parecidas que há em tantas religiões que povoam o mundo. Eu sou um defensor fanático da blasfémia. Aliás, se eu falasse mal da Igreja de Maná, ninguém me chateava. Agora, como é de uma religião que as pessoas se sentem incomodadas, parece que não podemos dizer nada. E atenção, porque eu não estou a dizer que liberdade de expressão significa que possamos dizer tudo o que queremos. Não é bem assim. Por exemplo, eu não posso difamar ninguém. Eu não posso dizer, por exemplo, que A ou B é um ladrão. Terei que provar essa afirmação. Portanto, para isso servem os tribunais. Se eu ameaçar alguém que vou bater se atravessar o Jardim da Estrela, também não posso, porque essa pessoa não tem nada que estar com a preocupação que vai ser agredida, portanto, tem que ter uma proteção contra essa ameaça. Não tenho o direito de deixar um estado de medo. Também não posso sempre fazer um discurso para a multidão em que digo, vamos matar imigrantes, vamos matar comunistas, vamos matar fascistas, porque isso é incitação à violência contra terceiros. E as pessoas têm o direito de se sentir seguras nos sítios onde vivem. Onde o limite se estabelece é quando começamos a querer avaliar a opinião. E é sempre por aí que acaba tudo por descambar. Exemplo, se eu disser, por exemplo, que alguém é burro que nem uma porta, é difamação ou é opinião? Para os nossos protocensores, as pessoas que querem pôr este observatório funcionar, se eu disser que Trump ou Bolsonaro são burros que nem uma porta, não há nenhum problema.
Mas se eu disser o mesmo sobre, sei lá, sobre o Dr. Mamadou Ba ou alguma coisa do género, não vai faltar quem diga com todas as linhas que eu sou um racista. Ou se eu disser um brasileiro vai para a tua terra, é um discurso de ódio. Mas se eu disser americanos go home, ninguém me chateia. O que eu tenho quase certeza absoluta é que na cabeça da ministra e na cabeça de todos aqueles que acham que isto é uma boa ideia, isto é apenas para monitorizar a extrema-direita. Mais nada. Por exemplo, o Código Penal já tem uma definição de discurso de ódio, eu tenho aqui, mas agora tirei, está noutra, ficou numa janela por trás. Mas basicamente diz que quem negar um genocídio comete um crime. Se isto fosse levado a sério, aí muitos negacionistas do Holocausto deviam ter algum cuidado, porque vão ser observados e aqueles grupelhos de neonazis vão ficar na mira, certamente. Mas eu aposto sem gelo contra dobrado, que nunca vai ser considerado um crime fazer a apologia do stalinismo ou negar o Holodomor. Eu já apanhei uns quantos das redes sociais a dizer que é tudo mentira, e isso não é crime nenhum porque são comunistas, não vou dizer comunista português. E depois há aquelas pessoas para quem tudo é uma ofensa. Ou seja, é uma ofensa que os xadrez comecem as brancas a jogar, que as estátuas são todas uma ofensa, não se pode contar uma andota porque é ofensivo, há sempre alguém que se sente ofendido com qualquer coisa que se diga. Há dias fui criticado no Twitter por usar a palavra esquizofrenia. Podia estar a magoar alguém. Isto é aquele conceito da microagressão que é tão querido dos antifas e dos social justice workers nos Estados Unidos. As pessoas devem naturalmente ser bem educadas. Nós vivemos numa sociedade civilizada, gostamos de urbanidade, gostamos de boa educação, devemos evitar magoar os outros, devemos evitar dizer coisas que não gostamos que conhecessem a nós, devemos ser civilizados. Mas se alguém quiser ser um palerma, quiser queimar bandeiras, quiser insultar os amis, quiser debitar alarvidades, contar piadas de mau gosto, eu acho que deve ser criticado. A gente até pode condenar socialmente, não queremos como amigo, podemos ostracizá-lo, tudo isso. Mas isto nunca é, nem nunca vai ser uma questão de tribunais, espero eu. Aliás, o paradoxo da tolerância do Bob Ariel, que a mim sempre me deixa um bocadinho torcido. Porque ser tolerante com os tolerantes não custa nada. Todos nós somos tolerantes com os tolerantes. O que é difícil para nós é ser tolerantes com os intolerantes. Aqueles que dizem o que nós não gostamos de ouvir. E é isso que a liberdade de expressão tem que promover, tem que proteger que aqueles que a nós não gostamos de ouvir também tenham direito à expressão. Eu, por mim, vou continuar a defender sempre intransigentemente a liberdade de expressão, que inclui esse direito à palermice, ao disparate, à burrice, o direito à má educação até, venha de onde vier. E eu espero que, sinceramente, esta ideia da ministra, que parece uma ideia triste, não avança, ou se avançar, não tenha grande impacto, porque uma coisa já nós sabemos, é que não vai ser um observatório neutral. Isso não vai ser de certeza. E basicamente era isto que tinha sobre este tema. Bem, eu quero fazer aqui só um pequeno comentário em relação a este tema, que no fundo é uma preocupação que eu tenho, que é em perceber o que é que passará a ser diferente, ou seja, se a incitação à violência ou ao ódio, o insulto, assédio moral, bullying, cyberbullying, etc., já são situações consideradas crime e cuja punição está prevista no Código Penal e já existem mecanismos para as denunciar, o que é que se vai alterar com esta monitorização? Vamos incluir um polícia em cada computador a monitorizar todos os caracteres que cada um de nós escreve? Outra preocupação que eu tenho, e que vai um bocadinho também em linha daquilo que o João referiu, é naquilo que atualmente se tende a considerar de discurso de ódio. Uma sátira ou ironização de uma qualquer situação é discurso de ódio? Os memes que o Insónias de Carvão faz são discurso de ódio? As declarações do Pedro Nuno Santos ao chamar os liberais de fanáticos religiosos do mercado livre é discurso de ódio? Se eu me quiser pasmar por haver ainda adultos que acreditam que o socialismo resulta, isto é discurso de ódio? Quem define a fronteira e como? O risco que eu vejo nisto, e que eu acho que é o risco que acarreta, é que a fronteira vai ser definida de acordo com os interesses e crenças de quem vai legislar e monitorizar. Neste caso concreto, pelo governo do PS, que sabemos que tem um já longo historial de interferência na liberdade de expressão. Pronto, era esta nota que eu gostava de deixar. Mariana, eu queria acrescentar apenas uma coisa muito brevemente em relação àquilo que repara, todos esses problemas que tu referiste, o ciberbullying, o bullying, são problemas que já existem e que as instituições que temos não conseguem ser, na minha opinião, consideradas pelo cidadão como algo que efetivamente os possa ajudar nas suas justas queixas sobre alguma coisa que lhes foi feito com o qual não estão de acordo. O que me parece aqui é que esta é mais uma
mais uma ação por parte deste governo em criar mais uma entidade para supostamente ir em resposta a queixas de cidadãos que depois na prática não se vai traduzir em nada, com a agravante, como tu referiste, aí como referiu também o João, da eventual arbitrariedade dos critérios de definir o que é ou não discurso de ódio. Eu acho que era muito mais eficiente e muito mais justo para todos enquanto cidadãos que nós tivéssemos dentro do atual contexto legal e dentro do atual contexto de justiça um sistema mais eficiente, mais rápido, mais justo, porque as leis já existem e, portanto, é uma questão de elas serem aplicadas quando têm de ser. Um ajuste aqui ou outro na lei, tudo bem, eventualmente, mas as leis existem. Temos é que ter maneira de as aplicar eficazmente. E não tanto estar aqui a criar mais uma entidade que vai monitorizar, não sei com que recursos é que se consegue monitorizar uma coisa do tamanho da internet. Mas pronto, o PS é capaz de conseguir. Mas a minha opinião é, antes de olharmos para isso, temos é que resolver o que já temos e pôr a funcionar bem o que já temos. Bom, eu com isto então, talvez passo à introdução da minha gorda, que é talvez a gorda da semana, sem querer menosprezar as outras gordas que já falámos, que é sem dúvida o tema da nacionalização da TAP. Mas antes de abordar tudo isto, eu gostava primeiro de talvez dedicar um minuto a falar um bocadinho sobre o que é a TAP, do que é que estamos a falar. Antes de entrarmos em considerações se a nacionalização foi bem feita, foi mal feita, se devia ser feita, não devia ser feita, se era a melhor solução, vamos falar apenas um bocadinho sobre o que é a TAP hoje em dia e o que é que a TAP faz. E acho que de uma forma relativamente simplificada podemos dizer que a TAP é uma companhia de transporte aéreo que na sua essência hoje em dia liga a Europa às Américas via Lisboa, que é o seu hub. Pega em passageiros de diferentes origens na Europa, traz-los para Lisboa, em Lisboa faz o seu transbordo e voam para as Américas, quer América Latina, quer América do Norte, e vice-versa. Peguem passageiros de distintas origens, quer na América do Norte, quer na América Latina, e via Lisboa leva-os a destinos na Europa. Ok? Tem sido uma estratégia bem sucedida para a TAP, especialmente desde a privatização. Acima de tudo, estas rotas intercontinentais são rentáveis. Isto é fruto também, não nos esqueçamos da vantagem geográfica de Portugal, situa-se no extremo oeste da Europa, portanto é um ponto ideal para poder fazer estas conexões inbound e outbound às Américas. E além disso, a gestão privada, mas também com participação do Estado, como sabemos desde a privatização e reversão em 2015 e 2016, respectivamente, a gestão também tem feito por si. Expandiram esta estratégia, em particular com novas rotas para a América do Norte, renovaram a frota. Hoje em dia a TAP tem uma frota bastante nova, aviões modernos, aviões eficientes. E quando digo eficientes não apenas do ponto de vista operacional, do ponto de vista de custos de os operar, mas também, e cada vez mais importante, do ponto de vista de impacto ambiental. São aviões mais novos, com motores mais eficientes, fazem menos emissões. E também uma coisa que a TAP veio fazendo, e em 2019 em particular fez em grande medida, foi, como alguns de vocês saberão, quando a TAP foi privatizada e depois quando foi revertida essa privatização, a TAP havia um montante elevado, algumas centenas de milhões de euros de dívida, essencialmente bancária, que tinha sido garantida pela parte pública, ou seja, garantida pelo Estado. E a verdade é que em 2019 a gestão da TAP fez muito para reduzir essa dívida pública, essa dívida garantida pelo Estado, esse cordão no pescoço do contribuinte por várias centenas de milhões. Não a eliminou completamente, mas foi-la reduzindo paulatinamente para níveis bastante inferiores ao que eram. A estratégia estava a correr muito bem. Aliás, como podem ver aqui, ainda em fevereiro,
Já em fevereiro deste ano, saíram rumores que a Lufthansa estava interessada em comprar a TAP e continuar possivelmente a operar esta estratégia de hub para as Américas, só que pelo meio meteu-se o Covid, com as consequências que todos sabemos, quer para a TAP, quer para a própria Lufthansa, e é uma transação que se deixou de realizar. Para que eu falei que fiz esta breve introdução sobre a TAP para termos todos cientes e patentes o que é que a TAP faz, porque o que decorre daqui imediatamente é se a TAP é hoje em dia uma transportadora intercontinental, qual é realmente o serviço público que a TAP presta. Poderíamos talvez mencionar a suposta ligação territorial que a TAP faz entre as ilhas e o continente e talvez entre destinos dentro do próprio Portugal continental. Mas a verdade é que quando olhamos para os factos e olhamos para os dados e olhamos para a realidade, o que vemos é que, por exemplo, quem assegura realmente as ligações para os Açores é uma companhia também estatal, é detida pelo Governo Regional dos Açores, mas é também estatal, que é a SATA. A SATA tem uma quota de mercado de 60% dos passageiros que passam pelo aeroporto de Ponta Delgada, seja ligações internacionais, seja ligações domésticas ao continente. E em segundo lugar, não é a TAP, é a Ryanair. A TAP é apenas a terceira maior transportadora aérea por volume de passageiros nos Açores. Na Madeira, mais de 2/3 dos passageiros que voam anualmente para a Madeira não voam pela TAP. Portanto, acho que o ponto de ser da prestação de serviço público através destas ligações às ilhas, quando analisamos a realidade e os factos, peca talvez por inexistência ou peca pelo facto de que existem outras companhias aéreas, uma das quais, como eu já referi, estatal, que prestam este serviço. Quanto a ligações dentro do território, dentro de Portugal continental, acho que nem merece muito a pena falar aí, todos sabemos qual é a realidade. Quem vive no Porto hoje e quer ir para o Faro, tem de apanhar um avião para Lisboa, se vier já na TAP. Tem de apanhar um avião para Lisboa para depois ir para Faro. Se de Faro quiser ir para Madeira, tem de apanhar um voo para Lisboa para depois ir para Madeira. Portanto, todo este conceito de serviço público creio que deixa muito a desejar na operação atual da TAP. Não é para mim uma justificação para uma nacionalização. Por outro lado, também se esgrime muitas vezes o argumento do turismo e da importância da TAP para o turismo em Portugal. Ora, eu tenho uma estatística bastante interessante quanto a isto. A TAP, em relação ao aeroporto de Faro, transportou em 2019 4% do volume total de passageiros que passaram por Faro. A TAP não é o maior transportador nacional em vários aeroportos internacionais do país, exceto em Lisboa. Em Lisboa, a TAP é de longe o maior operador, mas isto também tem a ver com a estratégia hub de trazer passageiros para o aeroporto de Lisboa que não saem sequer do aeroporto de Lisboa e apanham as suas conexões para outros destinos. E a TAP, em todos os aeroportos nacionais, tem 2/3 ao menos do tráfego, exceto Lisboa, do tráfego de passageiros. Portanto, se não tivéssemos TAP, possivelmente o impacto no turismo nacional não seria tão elevado como o que se tem falado. Com isto em mente, gostaria de falar também um bocadinho das consequências desta nacionalização. Por um lado, acho que é claro que a TAP vai ter de sofrer uma reestruturação profunda. Vai ser mais pequena, vai ter menos rotas, vai ter menos trabalhadores, vai ser menos rentável. Menos rentável significa que vai ter menos dinheiro para repagar esta ajuda estatal que lhe está a ser concedida. Por outro lado, esta necessidade desta reestruturação não é apenas uma necessidade interna da própria empresa, mas vai-lhe ser imposto por
agentes externos. Vem-me à cabeça claramente a comissária Vestager, da União Europeia, que, como sabem, é responsável pelo pelouro da concorrência, que vai impor claramente sanções por esta ajuda de Estado que distorce a concorrência versus empresas que não receberam ajuda. Isso é claro já, eu deixo aqui outra notícia, neste caso é a Ryanair, que ontem já veio dizer que vai judicialmente lutar contra esta ajuda de Estado contra a TAP, porque a Ryanair é uma empresa que continua a operar, não precisou de ajudas de Estado e considera desleal ter de operar com um competidor que apenas se mantém à tona, que apenas consegue respirar por ter recebido um grande balão de oxigênio do Estado. A outra grande consequência que eu gostaria de falar em relação a esta ajuda estatal é que nós estamos a falar de 1.200 milhões de euros, o que apenas nesta tranche, e quando eu digo apenas nesta tranche é porque nada garante que no futuro não seja preciso injetar mais dinheiro. E no futuro, não digo num futuro distante, podemos possivelmente estar já a falar daqui a 6 ou 12 meses. Porquê é que eu digo isto? No primeiro trimestre de 2020, a TAP teve, ou seja, num trimestre onde 2 meses do ano não houve qualquer problema de Covid e meio mês não houve problema de Covid e o Covid realmente começou a acontecer apenas a partir da segunda metade de março, a TAP teve um prejuízo de 400 milhões de euros. Ou seja, é uma quantia bastante elevada. Obviamente teve parado estes meses todos. O futuro da aviação, do tráfego aéreo, não sou especialista na indústria aérea, mas imagino que não seja o mais risonho nos próximos anos que aí se avizinham. E, portanto, nada garante que a TAP, a muito curto prazo, não vai precisar de mais injeções de capital. Agora, se isto já numa altura, num momento normal da economia, seria um montante elevado, é preciso lembrarmos que estamos a entrar numa recessão económica derivada desta paragem que tivemos do Covid. Acho que hoje em dia ninguém em Portugal tem dúvida de que o futuro que se avizinha este ano e o ano que vem, em termos de PIB, em termos de contração da atividade económica, é uma realidade. O PIB vai contrair, vamos ter um abrandamento económico, vamos ter uma recessão. O que, na prática, uma recessão significa que os recursos das pessoas e, por inerência do próprio Estado, que vive dos impostos que cobra às pessoas, vão escassear. E num contexto de recursos escassos, a pergunta que eu faço é se realmente se a melhor opção foi ter posto estes 1.200 milhões de euros na TAP, ou se deveríamos ter guardado para pôr no outro lado. E, mais uma vez, para ilustrar esta situação, vou pedir aqui à produção que ponha uma notícia de hoje. Esta notícia de hoje refere-se aos bombeiros voluntários, que nada tem a ver com a TAP, obviamente. Mas a verdade é que a Associação Nacional de Proteção Civil, como sabem, é um órgão estatal, como podem ver pela notícia, hoje disse aos bombeiros voluntários de Portugal, que estão neste momento pelo país fora a começar a combater os fogos, porque estamos a entrar naquela altura chata do ano, que é a altura de termos incêndios pelo país fora. Como eu dizia, a Associação Nacional de Proteção Civil disse aos bombeiros voluntários que não tem, neste momento, fundos disponíveis para pagar os salários dos bombeiros, remunerações dos bombeiros voluntários referentes ao mês de junho. A mim, isto choca-me muito, contrastando isto com os 1.200 milhões que foram alocados à TAP, e a pergunta que como eu disse anteriormente, a pergunta que eu faço é ir mais para a frente, ir mais para o futuro. Nós estamos apenas a entrar nesta crise, estamos a entrar nesta recessão, já estamos a ter de fazer escolhas duras de alocações de fundos, isto apenas vai piorar, e a pergunta que eu deixo é se realmente o melhor uso dos recursos públicos foi ter salvo a TAP com esta injeção de capital, ou se deveríamos ter guardado ou se devíamos ter guardado, o governo deveria ter guardado esse dinheiro para outras situações de maior necessidade, de maior urgência que irão certamente aparecer no futuro. E com isto passaria talvez a um dos meus colegas de painel para... Respondendo à tua pergunta, eu estou convencido que não foi certamente a melhor opção.
Gostei muito da tua intervenção, estou de acordo com tudo, do princípio ao fim. E é uma coisa que eu gostaria de confirmar, é que a TAP melhorou muito nestes últimos anos. Eu sou cliente habitual da TAP desde 2007, viajo quase semanalmente, até antes da pandemia. E para quem acompanhou a TAP desde 2007 até agora, é óbvio que a TAP melhorou bastante. Os aviões são mais novos, estão cheios, percebe-se que há uma estratégia que está a funcionar. A estratégia DUP funcionou bastante bem, aliás, o Bruno falou na América, mas também a África. Neste momento a TAP tem 6 ou 7 destinos da África onde recolhe passageiros que por vezes vão já do próprio avião até esses sítios apanhar o voo da TAP e para Lisboa, depois serem distribuídos pela Europa. A TAP melhorou bastante, mas não melhorou para todos, porque a TAP abandonou o Porto, abandonou o Faro, abandonou as ilhas, e deixou essas ligações diretas dessas cidades a cabo pela Ryanair e pela EasyJet, e focou-se em Lisboa. Ou seja, a TAP começou a ser melhor gerida como empresa, mas não como serviço público. E esse foco, o investimento foi feito pelos acionistas, permitiu a TAP a dar um pouco mais folgado. E em 2019, apesar de ainda ter tido prejuízo, o resultado operacional já foi interessante, já teve um EBITDA interessante, e foi esses resultados que permitiram até refinanciar parte da dívida e libertar as garantias do Estado, como o Bruno acabou de dizer. Isto aconteceu porque a TAP passou a ser gerida com ênfase nos resultados e deixou de ser uma companhia com restrições políticas, ou seja, deixou de ser obrigada a fazer voos de menor rentabilidade. E a mim assusta-me imenso pensar que os autarcas do Norte, e eles têm toda a razão, porque se a TAP for nacionalizada, os seus impostos também estão a pagar estes prejuízos. Mas a mim custa-me imenso pensar que a TAP vai deixar de ser gerida por um critério de rentabilidade para passar a ser gerida por um critério de satisfazer capelinhas. Eu, nos últimos 2 anos, passei a ir a Madrid quase sempre na Europa, porque conseguia melhores preços. Mas isso não é mau. É mau para mim, porque eu até posso falar mais da TAP, mas é bom para a TAP, porque a TAP quer dizer que se não fazia preços equivalentes à Europa é porque conseguia encher os aviões com preços mais altos a usar para outros destinos mais rentáveis, usar os aviões para destinos mais rentáveis. Pode não ser bom para mim que eu não consiga encontrar um voo para Madrid por 100 euros, mas é bom para a empresa que consiga encher os voos com bilhete de 250. Eu preciso pagar menos, conseguir encontrar um voo mais barato, vou nesse voo mais barato. Agora chega a pandemia, os aviões ficam no chão e agora nenhuma empresa pode resistir bem a isto. A TAP não sobrevive desta forma, não vai sobreviver, não tem condições de sobrevivência. Portanto, havia 2 opções. Ou o Estado intervém, ou o Estado deixa cair. Se o Estado deixasse cair, o que é que nos acontecia? Depois os contribuintes iriam pagar a parte da dívida garantida, os tais 200 e tal milhões que acho que ainda faltam, iriam pagar subsídios de emprego a parte dos funcionários e a restante perda seria dividida pelos credores da TAP, pelos bancos, pelos obrigacionistas, pela Airbus, pelas empresas de leasing, pela ANA. Os acionistas privados perderiam tudo o que lá meteram. Se o Estado entrar com o dinheiro dos contribuintes, quem vai acabar por pagar toda a dívida da TAP, os 3.000 e tal milhões, somos nós. E a TAP vai cair na mesma. Porque o volume de endividamento, os capitais sociais negativos, os prejuízos que devem vir nos próximos anos, com a redução do tráfego aéreo em todo o mundo, com o excesso de oferta que vai ficar, obviamente, no ar, há milhares de companhias com excesso de aviões, há umas centenas, especialmente centenas de companhias, na Europa dezenas, com uma quantidade brutal de aviões e com excesso de oferta. Portanto, os preços vão cair, tudo isto vai ser muito mau e a TAP vai aguentar muito tempo, porque a União Europeia não vai permitir que o Estado esteja sistematicamente a meter dinheiro dentro da TAP. E, entretanto, tratamos o Sr. Neilman e a Azul. Devem ter sido os únicos investidores no setor da aviação que ganharam dinheiro com a pandemia, com os cumprimentos dos pagadores de impostos portugueses. Bem, e agora a TAP pública, o que nós vamos assistir é autarcas a fazer ouvir a sua voz, queremos voos para aqui, queremos para ali, sindicatos, greves devem estar a vir aí uma sequência brutal de greves, porque vai haver uma reestruturação e os sindicatos vão fazer fim-capé, não pode haver reestruturação, não pode haver despedimento, não pode haver nada. E, portanto, olha, já fizemos mais dinheiro do BPN e vamos repetir, quer dizer, trouxemos para os contribuintes um problema que era privado, um problema que era de terceiros. Nem os burros tropeçam 2 vezes a mesma pedra, mas os nichos socialistas são incorrigíveis e parece que nunca aprendem. E vai-nos custar muito, muito caro. E era isto, infelizmente não tenho mais para dizer. Já disseste muito. O pouco que disseste, já disseste muito, infelizmente.
Bem, eu também, em relação a este tema, não consigo acrescentar muito mais, porque tanto o Bruno como o João já explicaram muitíssimo bem as implicações que este negócio vai ter para o país. Quero apenas deixar a nota que, apesar de todo o debate público dos últimos meses quanto ao futuro da TAP, eu nunca tive grandes dúvidas que o caminho a tomar pelo PS estava escolhido desde o início. Isto porque, para mim, um cada vez maior controle da TAP por parte do Estado era algo óbvio e previsível, considerando a atuação do governo socialista logo após ter tomado posse ainda em 2015. Não esquecer que logo nessa altura António Costa veio pôr em causa a privatização feita por iniciativa do governo do Pedro Passos Coelho e indicou desde logo a intenção do Estado voltar a ser o maior acionista da companhia. Pouco depois passámos então a ter 50% da TAP, cumprido com o objetivo do governo, uma compra que foi ruinosa para os interesses dos cidadãos. A Covid-19, na minha opinião, só veio precipitar o processo de algo que sempre esteve no programa oficioso do governo. Isto porque de ter uma companhia aérea é uma daquelas bandeiras de desígnio estratégico com que o PS sempre nos presenteou, mas deixando a fatura para todos nós pagarmos. Estamos a assistir àquilo que eu considero uma verdadeira pedronunização do país e isto, na minha opinião, não vai parar por aqui. Vamos andar a pagar gerações a fio as obsessões ideológicas de uma determinada ala do PS, liderada por Pedro Nuno Santos, que eu considero uma espécie de Hugo Chávez europeu. E pronto, era esta a nota que eu queria deixar relativamente à TAP. E pronto, e terminamos aqui mais um 4 em linha. Quero agradecer aos meus estimados colegas de painel e quero também aproveitar para agradecer ao nosso realizador Fernando Antunes, ao nosso produtor João Cascão e ao nosso designer Pedro Costa, que nunca aparecem, mas cujo trabalho é fundamental para trazer até vós este programa todas as semanas. Para a semana a mais, não percam, até lá. Boa noite. Boa noite.